Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Este é o terceiro programa de 2020. Estamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que também pode ouvir nesta rádio em diferido aos sábados às 12 e domingo às 21 horas, mas pode ver também na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas, e também nas plataformas digitais do YouTube. Pode baixar este programa e ler também no jornal Mediafax durante a próxima semana. Iniciamos este programa numa altura em que ainda não foi anunciado ao governo. Sabemos que terminou há momentos a reunião da Comissão Política do Partido Frelimo, onde este assunto foi objeto de discussão. Fernando Lima, tudo indica que só conheceremos o governo amanhã e também a respectiva tomada de posse na próxima semana. Bem, é esta a informação que nos foi facultada, mas às vezes há estas fintas de última hora e, portanto, não admirava nada que pudéssemos ser enganados. De qualquer forma, eu espero, e estamos aqui apostos para seguirmos essa situação ao longo do nosso programa, e se for caso, também estaremos em posição de fazer comentários de sobre comentar. Aliás, a lista temos-la mais ou menos, só falta saber como é que se encaixam as várias pedras, as várias peças, do novo xadrez, e não queremos comentar antes de ser divulgada esta lista. Vamos continuar também a acompanhar, como disse o Fernando Lima, em todo o programa através das nossas plataformas. Mas, Fernando Lima, para já, vamos iniciar o programa com o seu facto de semana, que é a queda da ponte do Rio Montepuez e a questão também da manutenção das infraestruturas. Exatamente. A ponte de Montepuez já caiu há várias semanas, mas a situação de cheias no centro e norte do país continua. Há sérios problemas em termos de infraestruturas. Só para recordar que o norte da província de Cabo Delgado não tem energia e espera-se que apenas na próxima semana haja de novo energia. Ora, nós estamos a falar de uma província que tem todas as atenções viradas para lá, não por causa da violência e da guerra, mas também pelos grandes projetos que se estão a desenvolver e que se estão a preparar para esta província. Ora, situações como a falta de energia também afetam já estes projetos, uma vez que estão neste momento a funcionar com meios Isso vai encarecendo os custos também. Não só encarece os custos, como os meios alternativos não conseguem dar vazão a todas as necessidades em termos de energia. Neste momento, por exemplo, acabou a construção da pista de aviação e avança-se neste momento para o cais onde serão desembarcados os principais materiais e componentes para as duas fábricas de gás liquefeito. Ora, todas estas coisas têm uma cronologia muito apertada em termos de se respeitar. Ora, com este tipo de situações, claro que há problemas. Mas, voltando outra vez à ponte de Montepuez, a questão é a seguinte. As imagens que são trazidas a público mostram não só o pilar que caiu, mas dois outros pilares que estão muito tortos. Ora, segundo os especialistas, isto não é uma consequência da cheia de algumas semanas atrás. Isto pressupõe um problema grave de manutenção de muitos e muitos anos de negligência em termos de manutenção. Isto é uma ponte construída em 1963, portanto uma ponte com mais de 50 anos e, portanto, não só esta ponte, mas outras pontes devem ser objeto de manutenção. Nós temos esta triste ocorrência de, por exemplo, a ponte do Xai-Xai sobre o rio Limpopo ter caído um vão desta ponte
Porquê? Por falta de manutenção. Estivemos à beira de outros vãos de pontes construídas, feitas pelo mesmo engenheiro, o engenheiro Edgar Cardoso, ou seja, a ponte sobre o SAF e a ponte sobre o Zambeze em Tete, também desabarem exatamente pelos mesmos problemas de manutenção. Aliás, em Tete tivemos que duplicar a ponte, neste momento temos 2 pontes, porque se achou mais viável fazer uma nova ponte por causa dos custos de manutenção da velha ponte, que não era assim tão velha. E em relação ao SAF, está-se exatamente a usar a mesma estratégia. Vai haver duas pontes, uma vez que... É importante a construção de redundâncias. Por exemplo, a queda da ponte do rio Motimpuez, e com todos os problemas que foi trazendo para os outros distritos, é a falta também de manutenção, como dizia muito bem, mas também das redundâncias. Sim, mas Francisco, as redundâncias não são construídas de se porem pontes em paralelo. Significa que quer em estradas, quer em pontes, quer em outras infraestruturas, há que fazer um trabalho de manutenção. Por exemplo, o ponto a que chegou a Estrada Nacional número 1, no segmento entre o Inchop e Caia, é vergonhoso. Esta é uma ponte, é uma estrada que foi construída depois do Acordo de Paz, depois de 1992. Ora, já está num estado completamente degradado. Isto significa que não houve qualquer manutenção ao longo de todos estes anos. Isto significa que, claro que as autoridades podem argumentar que fica difícil arranjarem-se fundos para manutenção, uma vez que os doadores também têm as suas próprias agendas, e é mais interessante dar fundos para uma estrada de raiz, para uma ponte de raiz, vêm os seus próprios empreiteiros, as suas grandes empresas para fazerem estas grandes obras. As manutenções dão muito menos dinheiro, mas o Governo tem que ter alocação de fundos e meios para fazer estas manutenções periódicas. Este é um aspecto. O segundo aspecto é a questão das redundâncias e a questão das respostas rápidas. Tivemos a situação de Mucuba, se não me engano, em 2015, que ficámos 2 meses com o Norte sem energia. Neste momento, há 2 semanas que não há energia no Norte de Cabo Delgado. Ora, nós sabemos, não somos técnicos de infraestruturas, mas sabemos que há meios que fazem dar a volta a este tipo de situações, não só meios de emergência para reposição dessas mesmas infraestruturas, como também meios de emergência para resolver esses problemas. Por exemplo, eu não fui fazer uma investigação onde param as famosas pontes metálicas, mas eu acho que as autoridades moçambicanas têm que dar alguma explicação. O que quer dizer, houve uma grande pompa em lançar as pontes, chamou-se o Presidente da República para mostrar a espetacularidade destas pontes que caíam no rio e imediatamente se transformavam numa passagem de um rio. Ora, neste momento, o ano passado, durante as piores fases do Kennedy e do Idai, não vimos essas pontes, e este ano estamos com os mesmos problemas. O caso do rio Montpuez é o mais problemático, mas há outros problemas de passagem, por exemplo, no Messalo e noutras partes do rio Montpuez. Portanto, acho que as autoridades moçambicanas deviam vir a público explicar o que é que se está a passar com estas pontes metálicas, da mesma forma que deveria haver uma explicação em relação à facilidade com que tombam estas torres de eletricidade. Aqui há uns anos, a HCB fez um reforço muito grande
em relação a 12, pelo menos a 12 torres, exatamente porque foi necessário reconfigurar as torres para as tornar mais resistentes e, por outro lado, afastá-las da proximidade de leitos de rios críticos. Se calhar há todo um trabalho que tem que ser feito em relação a outras torres de eletricidade que estão próximas de rios ou cursos de água que facilmente causam inundações. Por exemplo, na questão do rio Montepuez, não é que o rio ainda está em situação de cheia. 2 dias depois, 48 horas depois, deixou de estar em situação de cheia. Mas os estragos já tinham sido causados durante aquela. Portanto, há questões técnicas que têm que ser resolvidas, que têm que ser respondidas, uma vez que já não constitui nenhuma surpresa que hoje as chuvas que assolam não só Moçambique, mas outras partes do mundo, cai muito mais chuva num curto período, e isto carece de outro tipo de respostas em relação às infraestruturas que são construídas, que em última análise são obstáculos à livre circulação, neste caso, dos cursos de água. Fernando Lima falava, quando comentava este seu facto de semana, falava também da questão da província de Cabo Delgado, que é a plataforma giratória de todos estes grandes projetos de gás. Esta semana, a semana passada esta semana, que foi o lançamento do casco da plataforma para o campo do Coral Sul. O casco foi lançado já à água na passada terça-feira, começou já quarta-feira toda a integração das outras componentes, nomeadamente são 12 módulos de liquefação de gás e também de produção de energia e o bloco residencial. Mais tarde será acoplado a torre de ancoragem, aquela que vai ligar os submarinos para trazer o gás cá para cima. Está a ser construído em Singapura e, em final de 2001, vem para cá, para Moçambique. Esta é uma boa notícia para este... Claro que é uma boa notícia, e tu tiveste a oportunidade de estar lá e de perto assistir a este lançamento. Portanto, aquelas aves mais agoirentas que acham sempre que o gás não vai avançar, que acham que agora o carvão também vai sofrer uma interrupção neste ano por causa do anúncio da Vale. Isto, de qualquer forma, são boas notícias, são notícias na direção correta de que os projetos para os quais foram tomadas decisões estratégicas muito importantes estão a ser implementadas e, em princípio, tanto quanto eu sei, no final do próximo ano teremos o casco ou a plataforma flutuante na sua totalidade a chegar à costa de Moçambique para se procederem aos últimos acertos para que comece a ser bombeado o gás da bacia do Rufuma em julho de 2022. Muito bem, este é um programa, Fernando Lima, onde vamos concentrar todas as nossas intenções neste processo político que já começou, resultante das eleições de outubro do ano passado. Vamos olhar primeiro para a investidura dos deputados, também para a tomada de posse do presidente Nyusi, com todos o discurso, sobretudo o discurso dele, que traçou as principais linhas que vai orientar o quinquênio. Esta segunda-feira, para já, os deputados eleitos tomaram posse, mas o que surpreendeu, Fernando Lima, muita gente, é a indicação pela Frelimo de Esperança Bias, uma antiga ministra dos Recursos Minerais do presidente Guebuza, para presidente da Assembleia da República. Antes da cerimônia da tomada de posse dos deputados, vários setores avançavam nomes de Basílio Monteiro, então ministro do Interior, e também de Carlos Agostinho do Rosário, na altura o PM cessante, como as preferências do presidente Nyusi. Fernando Lima, até que ponto é que terá pesado as várias correlações de forças dentro do Partido Frelimo? Bem, eu penso que não é ficcionista dizermos que claramente Esperança Bias não foi uma primeira escolha e que Basílio Monteiro
era uma das opções, eventualmente a primeira opção que foi colocada em cima da mesa. Também não é segredo que Basílio Monteiro é apontado como um potencial candidato a Presidente da República em 2024 e... Quando puder sair do norte e descer um pouco mais para o sul, para o centro. Para o centro. Portanto, conjuntamente com José Pacheco, que continua a alimentar essa esperança de vir a ser um dos candidatos, aliás, como foi candidato em candidato em 2014. Portanto, foi uma surpresa, foi um revés para o presidente Nyusi, o que significa que, não obstante este ser o presidente das maiorias retumbantes, a Comissão Política ainda tem um peso muito... Porque é isto que se colocava, uma eleição quase 100% no Congresso, uma eleição de 73% no último sufrágio eleitoral em outubro. Isto não consolidou o poder do presidente no seio da Frelimo e permitindo-lhe afirmar-se perante os rivais internos. Pelos vistos, não. E mais, aqui coloca-se também uma questão importante e que não é de menosprezar. O Presidente da República é uma figura eleita diretamente pelo povo. Portanto, tem um mandato e tem legitimidade popular. Ora, a Comissão Política não tem essa legitimidade, tem a legitimidade que tem dentro das estruturas do partido, corresponde àquilo que está consignado nos estatutos como um órgão executivo do partido, mas não é eleita popularmente, nem poderia ser. Portanto, temos aqui algo que é discutível se de facto, e aliás, noutras circunstâncias, este debate já existiu no passado, se um Presidente da República deve estar refém na execução do seu mandato enquanto chefe de governo. Enquanto chefe de Estado, se deve estar subordinado àquilo que a Comissão Política lhe deve dizer. Num tempo recente, lembra-me de um debate interno no seio do partido em que Graça Machel exatamente defendeu que o Presidente da República devia ter, como Presidente e como portador desse mandato popular, devia ter a sua liberdade para, por exemplo, poder negociar, poder dialogar com a Renamo e com o líder da Renamo, isto num contexto em que exatamente o partido era uma das forças de bloqueio em relação às iniciativas presidenciais. Nós, e ainda o filme não está completo, porque teremos agora todas as contingências que vão explicar a composição do próximo governo, mas saberemos a breve trecho, do peso que a Comissão Política teve em bloquear ou não bloquear as iniciativas presidenciais e as propostas presidenciais, incluindo ao nível dos próprios discursos programáticos, uma vez que o discurso de investidura, não tanto o discurso mais informal do banquete de Estado, mas o discurso de investidura é um discurso programático, se houve ou não também o dedo da Comissão Política neste tipo de questões. Mas, para já, esta é a situação, esta é a narrativa, e isto não deixa de ser preocupante, mas quando no passado recente, ou seja, em 2015, tivemos claramente o Parlamento
na figura da bancada Da Frelimo. da bancada da Frelimo como grande força de bloqueio, quer em relação às dívidas ocultas, no diálogo com a Renamo e, posteriormente, em relação ao pacote de descentralização. O presidente referia-se à Esperança Bia como está aqui a vossa escolha. Não terá chegado dentro dessas forças, dentro do próprio Partido Frelimo, a um acordo do tipo nós vamos decidir no Parlamento e o presidente terá o 100% de iniciativa na formação do governo, ou isso havemos de ver já com o governo já colocado em público? Bem, teremos, eu penso que há aqui, claramente, tem que haver aqui um pequeno compasso de espera para tentarmos compreender melhor como se processou toda esta correlação de forças ao nível do poder. De qualquer forma, e isto é cristalino, há muitas pessoas na Comissão Política que não têm, ou seja, não são super admiradores de Filipe Nyusi, não batem palmas freneticamente por Filipe Nyusi. Sabemos, inclusivamente, como se construiu esta comissão política em setembro de 2017, onde Filipe Nyusi saiu frustrado porque não conseguiu colocar parte das suas pedras-chaves nesta comissão política. E isso explica muito da forma como o presidente Nyusi fez a sua governação ao longo do primeiro mandato, em que o seu núcleo duro não estava na comissão política, não estava no Partido Frelimo, mas estava, sobretudo, no seio do governo. Esperança Bias terá músculo para dirigir a Assembleia da República ou terá um trabalho facilitado, dada a maioria qualificada que a Frelimo tem dentro do Bem, aqui há duas facetas importantes. Em relação à composição do próprio Parlamento, claro que o trabalho está super facilitado. Não são os 60 deputados da Renamo e 6 deputados do MDM que vão dar grande trabalho. Mas também é preciso ver a personalidade de Esperança Bias. A senhora Bias é uma senhora que gosta de consensos, não é uma pessoa conflituosa, é muito calma, gosta de conciliar. Portanto, de algum modo, pode ser esta figura importante para estar à frente do Parlamento. Isto dentro dessa perspectiva, bancada maioritária, oposição. Agora, resta saber se a figura de presidente do Parlamento corresponde a outras agendas e se o catapultar de Esperança Bias para esta função cumpre outras agendas que poderão bloquear, por exemplo, a ação do governo. Habitualmente, e nos parlamentos democráticos, não obstante o papel que é dado ao Presidente do Parlamento, nomeadamente dos seus poderes constitucionais, o Presidente do Parlamento é a segunda figura mais importante do Estado. Em muitos países democráticos também é assim, não obstante esse mesmo poder ser um poder simbólico, no sentido que substitui protocolarmente o chefe de Estado. Mas quer o Presidente do Parlamento, quer a bancada parlamentar, não são forças de bloqueio da ação do governo. Pelo contrário, a bancada parlamentar num Parlamento democrático, a sua função é exatamente dar o apoio naquele órgão
às ações do governo. Às ações do governo e fazer frente às iniciativas da oposição em termos de fazer passar os posicionamentos do governo. Ora, nós tivemos aqui uma situação muito sui generis na última legislatura em que parecia que o governo e o presidente e o parlamento pertenciam a partidos a partidos diferentes, incluindo com pronunciamentos públicos de confrontação em relação às iniciativas presidenciais. Portanto, teremos que ver qual será o desempenho não só da liderança da bancada da Frelimo, como o desempenho da Presidente do Parlamento em relação a iniciativas que venham de outros órgãos que claramente têm o sinal Frelimo, como é o caso do Governo e como é o caso do Presidente da República. Notei e com sentido positivo este ênfase que o Presidente deu no sentido de dizer não só dos consensos, como também dizer eu sou o Presidente de todos os moçambicanos. Portanto, de algum modo, tentando, embora isto seja impossível, tentando se distanciar de que ele é o Presidente da Frelimo. Vale o que vale, e vale o que vale, sobretudo, teremos que ver a prática deste Presidente de todos os moçambicanos ao longo da sua legislatura. Os deputados da RENAM também tomaram posse. Até que ponto a possibilidade da direção da RENAM impedir a posse dos seus deputados teria um potencial risco de tal orientação não ser cumprida e abrindo caminho para a perda adicional de influência da direção, sobretudo do Suf Momad, numa altura em que internamente é considerada fragilizada, ou está a ser, tem uma grande oposição dentro do seu próprio partido. Jogou um pouco nisto o Suf Momad em permitir que os seus deputados tomassem posse? Claramente. É assim, há muitos setores de opinião em Moçambique que não dão grandes créditos ao líder da RENAM. Eu não pertenço a esses setores e acho que o Suf Momad tem o mínimo de credenciais para, em momentos cruciais, saber analisar friamente as situações e tomar, digamos, aquilo que é melhor para si e para o seu partido. E, claramente, se quisesse cobrar uma confrontação com os seus deputados, ele pessoalmente sairia a perder e a RENAM sairia a perder, porque se arriscava a ter uma pequena guerrilha e confrontação interna. Se nós sabemos das divergências que há no seio da RENAM e, sobretudo, que uma parte dessas divergências se centram também no grupo parlamentar da RENAM, o Suf Momad andou bem em não querer, usando a expressão brasileira, em não querer cobrar esta briga com o seu grupo parlamentar. Mas as fissuras continuam lá. E, taticamente, andou bem no sentido de conseguir o apoio do grupo parlamentar para a não comparência na cerimónia de investidura, mas, ao mesmo tempo, assegurando o estômago dos seus deputados, uma vez que há questões de natureza administrativa que têm que ser respeitadas e cumpridas para que os deputados tenham os direitos regimentais que lhes são reconhecidos. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já.
Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Um intervalo que foi um pouco longo, porque estávamos já a receber o novo governo e a olhar para cada nome e para cada ministério. Fernando Lima, poucas caras novas, muitas caras conhecidas e aparentemente um governo mais de acomodação. Pesaram as forças dentro da Frelimo ou este é o governo de Filipe Nunes? Não, a primeira indicação que dá esta composição claramente é um governo de acomodação, porque alguns dos nomes sugerem essa acomodação. Por outro lado, há pelo menos 3 ministérios que não têm titulares, não há qualquer decreto presidencial que indique a extinção desses mesmos ministérios, o que, por outro lado, levanta outras questões. Se entre outubro e janeiro mediaram 3 meses, se não houve a possibilidade de, em 3 meses, se escolherem titulares para estes ministérios todos. Ora, isto sugere uma questão muito simples, que, de facto, uma determinada composição do governo não passou, foi necessário fazer acomodações. Por exemplo, eu não tenho grandes dúvidas que a entrada de Verónica Macamo e de Margarida Talapa para o governo são acomodações da natureza política. A passagem de Carmelita Namachilua da administração estatal para a educação é outra acomodação e, portanto, não estou. E, por outro lado, por exemplo, a situação de Adriano Malaiano continuar nas finanças parece-me, de novo, outra situação de compromisso. Há determinadas sugestões em relação ao debate que houve para esta pasta, e a continuação de Adriano Malaiano só confirma essas mesmas sugestões. Continuar na gestão da questão das dívidas ocultas. Que houve, pois, mas aqui colocam-se duas questões. Se o ministro não está suficientemente queimado em relação ao dossiê das dívidas ocultas, em que outros pormenores poderão vir a público, nomeadamente o papel do Banco Nacional de Investimentos em toda a problemática das dívidas ocultas, a questão se sabia ou não sabia das dívidas ocultas. Portanto, digamos que, não obstante ser a figura simpática que todos nós conhecemos, politicamente pode ser volátil, ou, como se diz, pode ser tóxica a sua presença neste Ministério. Por outro lado, há uma grande interrogação a todas as problemáticas de economia e finanças, nomeadamente de economia, se o perfil deste ministro corresponde ao perfil de um ministro para a economia e para a economia de desenvolvimento, e o seu encaixe nas políticas monetárias, nomeadamente nas políticas que são desenvolvidas pelo Banco de Moçambique. Portanto, esta questão claramente ficou uma interrogação. Mas também, quando olhamos para esses nomes, os homens do presidente continuam lá. Estou a falar do Celso Ismael Correia, o João Machatino, Max Tonela e também Carlos Mesquita. Mas aventava-se grandes voos para Celso Correia, sobretudo para o primeiro-ministro. Pode ter falhado na comissão política. Posso estar enganado, mas claramente os voos mais altos que eram preconizados para Celso Correia, que foi o chefe da campanha do Partido Frelimo, que foi o chefe da campanha presidencial de Filipe Nunes, e ficaram pelo meio. Eu diria que lhe cortaram
que lhe cortaram as asas, não obstante serem grandes os desafios que se colocam à agricultura. A agricultura é uma das grandes frustrações do Presidente em relação ao primeiro mandato. Ou seja, ele gostaria de ver a agricultura num outro patamar, nomeadamente respostas muito mais claras em relação à segurança alimentar, em relação à produção de comida, em relação à transformação da nossa agricultura familiar numa agricultura muito mais sustentada, ou seja, que fizesse esta transição do camponês para o agricultor. Ora, isto não está a acontecer e economistas como António Francisco acham que, inclusivamente, a nossa agricultura não se está a desenvolver ao nível da nossa própria demografia e que o campo está hoje muito mais pobre do que estava anteriormente. Portanto, este é um grande desafio para Celso Correia, que teve um bom desempenho no desenvolvimento rural, no ambiente e na conservação. E agora já tem agricultura e desenvolvimento rural no mesmo... O Celso Correia conseguiu, inclusivamente, ganhar para a agenda da conservação, da fauna, da proteção do ambiente, uma pessoa como o Presidente da República. Ou seja, hoje o Presidente tem uma melhor percepção de que a agenda e os temas da conservação e da proteção da natureza não só são importantes, correspondem a uma agenda de modernidade, dão prestígio para o país e também atraem muito dinheiro para o país, e as questões do combate pela preservação da floresta, da preservação da fauna, são combates importantes. É uma carta problemática se Celso conseguirá triunfar na agricultura, mas digamos que ao Celso, se é possível fazer esta analogia, é como aquele futebolista que chega num determinado momento, tem que ter outros desafios para continuar a se ingrar. Ora, parece-me que o desafio da agricultura é um desafio importante. Também me parece que a colocação de Augusta Maíta, a quem sempre foram vaticinados grandes voos mais altos na direção das pescas e do mar, é uma aposta importante. Não porque ela seja uma especialista no setor, mas claramente um setor que esteve num grande déficit, era claramente um setor que esteve à deriva. O ministro, e tinha um ministro e também um vice-ministro que não tiveram completamente à deriva, como dizia anteriormente. Não, eu acho que não só estiveram à deriva, como nunca souberam encontrar o leme, se é possível falar nestes termos náuticos, o leme dos barcos para este setor. Portanto, a Augusta Maíta é um desafio, é uma aposta importante e as pescas são não só um setor problemático devido a várias componentes, nomeadamente a gestão dos recursos, e os recursos têm sido muito maltratados ao nível do mar e dos recursos do mar, mas também novas políticas para o setor. Vamos neste programa analisar muito rapidamente. Temos também outra grande saída de o ministro do Interior, o Basílio Monteiro. Quais podem ter sido os grandes pecados de Basílio Monteiro? Bem, peço desculpa. Eu penso que há um problema de fundo em relação ao Ministério do Interior, em relação ao desempenho das forças que estão associadas a este Ministério, nomeadamente a questão do combate à criminalidade
E a questão também de Cabo Delgado. dos raptos, o desempenho da polícia em determinadas situações de manutenção de lei e ordem, nomeadamente Cabo Delgado, se queremos enquadrar a questão da lei e ordem na problemática de Cabo Delgado, e também a questão da lei e ordem na zona centro. a questão dos esquadrões da morte. Quando se faz ou quando se aborda esta problemática no Ministério do Interior, há este grande ponto de interrogação, que ninguém quer assumir a paternidade e o controle dos esquadrões da morte, mas o que é certo é que eles existem. Existem. Portanto, Basílio Monteiro pode ter sido um bode expiatório por esta situação do Ministério do Interior, ou seja, estas responsabilidades terem sido extrapoladas do comando da polícia para o comando do Ministério, mas também por outras ambições políticas em relação a Basílio Monteiro, ou seja, sendo um putativo candidato a presidente da República, de algum modo, cortam-lhe as pernas. Cortando-lhe as pernas, cortando-lhe a visibilidade, estão, de algum modo, a cercear as suas possibilidades como candidato presidencial. Embora estamos estando no Parlamento, ele não ficará, não há uma estratégia dele estar um pouco fora do escrutínio público? Pode ser, mas estando no Parlamento é entre 250 deputados. Ora, estando como Presidente do Parlamento, estando como Ministro da Justiça, como chegou a ser vaticinado, teria visibilidade e estaria em lugares menos polémicos. De qualquer forma, nas próximas semanas estaremos numa posição muito mais confortável para comentar o que de facto aconteceu a Basílio Monteiro. Mas claramente com esta composição do governo, há claramente situações de acomodação de última hora, há lugares que estão a faltar, inclusivamente em pastas menos controversas, como juventude e desportos, cultura e turismo, e no passado, quer a cultura e turismo, quer a juventude e desportos, já se pensou que poderiam ser acopladas num único ministério, que seria o Ministério da Educação, mas o Presidente tem também esta ideia de criar esta grande unidade de emprego e juventude na própria Presidência da República, porque, em paralelo com a questão da agricultura, outros dos grandes cismas do Presidente, e que ele acha que são questões cruciais, é a criação de emprego, questionando todos aqueles números que nos últimos anos vieram ao público do Ministério do Trabalho sobre aqueles milhões todos de empregos que foram criados, e a ligação de emprego e juventude, que são questões cruciais. Aliás, se fizermos um inquérito de opinião, nós vemos que a questão da paz ou a questão do emprego e juventude vem imediatamente a seguir à questão da paz, como questões muito importantes da agenda nacional. Isto também foram questões muito importantes durante a campanha eleitoral, e independentemente do partido que esteja no governo, se não há uma resposta neste país para a juventude e para a criação de emprego para a juventude, nós temos em mão uma pequena bomba de explosão retardada. Aliás, já começou a explodir, porque todas as situações de pequena e média criminalidade a que nós assistimos nos centros urbanos resultam exatamente do desemprego, e do desemprego
entre a juventude. Uma parte da nossa população presidiária, neste momento, é uma população juvenil. Portanto, significa que há uma grande incidência do crime entre esta camada. E porquê que há crime? Porque as pessoas não têm emprego. E no banquete da Ponta Vermelha, o presidente já deu uma indicação da composição do seu governo, que dizia que será composto por 60% de novas cargas. Olhando rapidamente para este governo de Fernando Lima, parece que não atingiu esses 60%. Ou ainda pode-se atingir com os 3 ministérios que ainda faltam por eventualmente com os 3 ministérios que não foram 60%. Aqui elencados, se de facto houver ou existirem esses 3 ministérios, porque assim, neste momento já conhecemos um decreto que, portanto, altera a designação do Mitader. Há uma componente do Mitader que se junta ao Ministério da Agricultura, que é o desenvolvimento rural, e depois mantendo-se a terra. Extingue-se a agricultura, a segurança social e vai ao desenvolvimento rural para a agricultura. Exatamente. O Celso leva todos aqueles projetos sustentas. Exatamente. Então, poderá ser que esta cota seja alterada, mas, para já, a tal cota dos 60% não foi alcançada, uma vez que, inclusivamente, não me parece que Margarida Talapa e Verónica Macambo sejam propriamente caras novas no governo, porque fazem parte da nomenclatura do poder em Moçambique ao mais alto nível. E é deslocado o Carlos Alberto Fortes Mesquita para a Indústria e Comércio, saiu Rajendra. Era dado como não é certo, não é novidade. Não é nenhuma novidade. O Presidente e o discurso de investidura do Presidente mostra isso. Ele está muito fixado nesta questão dos resultados, em fazer coisas muito práticas, em ministros que resolvam coisas práticas. Ora, o ministro Carlos Mesquita é uma dessas pessoas identificada como uma pessoa muito prática. Aliás, é um engenheiro de caminhos de ferro, tal como o Presidente, portanto, habituado a resolver problemas. É essa a ideia. Não precisamos de tantos teóricos sobre as trocas comerciais, sobre a indústria e a agricultura, o valor acumulado, o valor acrescentado da agricultura, da transformação dos produtos agrícolas em indústria. Portanto, há também aqui uma frustração grande e, sobretudo, na componente, não tanto na componente comércio, mas na componente indústria. O Presidente acredita que o país, em termos de cadeia de valor, pode dar um salto grande em termos de indústria e, portanto, é um pouco essa a ideia que ele acha que o Carlos Mesquita pode ser uma pessoa dinamizadora nesse setor. É importante também aqui realçar que saiu o Ministro da Defesa. Claramente isto funciona como crítica ao setor. Claro que é uma pessoa cinzenta que ocupa esta nova pasta. Não se conhecem grandes méritos. Um antigo deputado, é claramente um comissário político e agora atual primeiro secretário da Frelimo Sofado. Mas, é assim, o Ministério da Defesa tem exatamente a mesma dinâmica que o Ministério do Interior, ou seja, o Ministério da Defesa vale pelo seu aparelho, vale sobre a partir das forças que estão à disposição do Ministério da Defesa e não tanto por quem está à cabeça do Ministério. Aliás, durante muitos anos havia este tabu se um civil podia ocupar este cargo. A Guiar Mazula destruiu
este tabu, teve um bom papel à frente deste Ministério. Aliás, está a faltar outro Ministério que não elencámos, que é o Ministério dos Antigos Combatentes, que, tal como dissemos no início da outra legislatura, Podia ser muito bem um departamento. Podia ser um pequenino departamento dentro do Ministério da Defesa, porque é um ministério para resolver problemas de pensões de pessoas que estão há anos. Ora, para resolver problemas de pensões, não me parece que seja necessário haver um ministério só para tratar os assuntos dos combatentes. Mas sabemos de onde viemos, sabemos o peso que os antigos combatentes têm, e há esta ideia errada que, para se valorizar um determinado setor, se ele não tem, está muito na moda sempre esta palavra da dignidade, se não tem a dignidade de ministério, significa que o assunto não é enfatizado. Não é por haver um Ministério da Cultura que a cultura está mais acima ou mais abaixo. Mas é completamente errado pensar-se que a cultura é um setor que tem que ter esta tutela forte do Estado. Mais do que nunca, a cultura tem que se emancipar, tem que se afirmar pelos próprios fazedores da cultura, e não ter este Ministério que é sempre visto como um mecenas das atividades culturais, mas que depois, à partida, tem os seus pés, tem as pernas cortadas, porque as verbas do Ministério da Cultura são exíguas, exatamente porque há esta percepção de que a cultura tem capacidade para se autofinanciar através de iniciativas de natureza cultural. Penso que há muito esta ideia, mas neste momento é um ponto de interrogação, porque não há nenhuma indicação que o Ministério foi extinto, mas também não conhecemos, ao fim de 3 meses, não conhecemos ainda o titular desta pasta, se é que vai haver esta pasta. Análises mais aprofundadas, Fernando Lima, o tempo já nos foge, vamos fazer nos próximos programas, e também será objeto de análise no semanário Savana, da edição da próxima sexta-feira. Mas muito rapidamente, Fernando Lima, para já vamos já olhar para o discurso de Filipe Nyusi. Como é que acompanhou, como é que viu este segundo discurso do segundo mandato de Filipe Nyusi? Bem, olhando um pouco também comparativamente ao primeiro. Eu estou na linha de milhares e milhares de moçambicanos que gostaram muito do discurso de 2015. O discurso de 2015 continua a ser atual, continua válido, continua a ter muitos aspectos que devem ser materializados e cumpridos neste atual mandato, e, por outro lado, tem componentes de natureza ideológica que são importantes realçar e que tornam Nyusi num presidente diferente, vindo de uma legislatura muito crispada, com este sentido muito de um presidente muito forte, muito quero, mando e posso, como foi a presidência de Armando Guebuza. Portanto, toda esta ideia de que no seu coração cabem todos os moçambicanos, que é preciso dar oportunidades a todos, que as boas ideias não têm cor partidária. Mas a crítica é que faltou materializar muitas das promessas de 2015, foram transportadas agora para o novo discurso. Francisco, quando o próprio partido combateu as ideias do presidente, acho que estava muito difícil acomodar essas ideias de diferença e de tolerância, quando o G40 não foi desmantelado na totalidade, quando o G40 foi reformulado e continuaram os ataques àqueles que pensam diferente. Aliás, no dia 31 de dezembro tivemos mais um editor a quem queriam partir as pernas. Acho que partiram o braço, não partiram as pernas, mas a ideia é essa. Portanto, significa que a polícia de pensamento, ao contrário
do enunciado por Nyusi em 2015 continuou a existir, esteve muito forte no combate àqueles que pensam diferente, à comunicação social que tem um posicionamento diferenciado da imprensa governamental. A imprensa do Estado nunca se chegou a autonomizar no sentido de cumprir aquilo que está postulado em termos de Constituição, em termos de pluralismo e em termos de diversidade. Portanto, são questões que têm que ser desenvolvidas neste mandato, se é que Nyusi quer deixar um legado. Portanto, aquilo que eu estou a tentar dizer é que foi muito mais importante um discurso programático neste sentido do que este discurso, eu chamar-lhe-ia discurso de matrizes, que foi este discurso. Queremos isto para a eletricidade, para a saúde, para os bancos, para a agricultura. Eu percebo a impaciência do Presidente em querer que setores que ele elenca como chaves terem um determinado desempenho positivo. Foi este o objetivo de transmitir dentro desta linha de como eu quero o governo, que figuras quero no governo, que desempenho quero nesta equipa. Então, aquele discurso corresponde ao discurso para esta equipa, qual é a expectativa que ele tem em relação a esta equipa. Se quisermos, chamemos-lhe uma equipa de tecnocratas. Claramente, este é um governo muito mais tecnocrata. Filipe Nyusi nunca escondeu esta sua faceta tecnocrata enquanto máquina governativa. Por isso que ele fica sempre enfadado com aqueles discursos dos secretários do partido que tentam pintar tudo de cor-de-rosa. Ele não fica nada impressionado com aqueles números das províncias, como se calculam aqueles números. Ele quer resultados e quer que esses resultados sejam resultados concretos e não resultados fabricados para fazerem páginas dos jornais do regime. Vamos fechar em um minuto só. Um tema embaraçoso é o combate à corrupção, mas o Filipe Nyusi omitiu a questão das dívidas ocultas no seu discurso. É por ser uma questão sensível e desconfortável para o seu governo e também para o partido. Claramente. Eu diria, acrescentaria outro aspecto, por ser um tema fraturante. Portanto, a questão das dívidas ocultas é fraturante no seio da Frelimo. Vir com esse discurso lança todas estas questões, não obstante eu acreditar que esta questão vai continuar em cima da mesa, porque outra questão muito importante e que não abordamos aqui é que a comunidade internacional, tal como vimos pelas presenças que vieram à investidura, a comunidade internacional continua de costas voltadas para Moçambique. Nyusi teve o carinho e o apoio dos seus pares da região, mas fora da região veio Marcelo Rebelo de Sousa, e Marcelo Rebelo de Sousa é um caso à parte, uma vez que tem esta relação muito particular, não só com Moçambique, mas também uma relação muito particular com o presidente Nyusi. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para a investidura dos deputados, para o novo Parlamento, olhamos também para o discurso do presidente Nyusi e comentamos sobre os novos nomes do novo governo, do segundo mandato do presidente Nyusi. O governo acabadinho de sair, não sabemos se amanhã será a tomada de posse ou próxima segunda-feira. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.